Shalom, queridos, graça e paz aí da parte do Eterno. Estamos entrando aqui, atrasado, né? Aquele nosso encontro 2020 tem aí, às vezes, nos deixado fazer depois do horário por causa dos muitos compromissos. Mas, como eu quero falar, lhe dar 3 chaves para que você, 6 chaves, né? Para que você descubra se você está em Deus e pode fazer grandes mudanças. Eu tenho experimentado algumas nesse momento de pandemia, onde as pessoas estão o tempo todo mostrando de algumas áreas da sua vida, onde mudanças parece que não vêm e nós vamos ficando aquém da situação, das coisas, da vida. Eu quero deixar aí para você essa orientação, uma orientação rápida, mas muito eficaz. E nós queremos começar dizendo para você o seguinte: Eclesiastes, capítulo de número 3, versículo de número 1, diz que há tempo determinado para tudo, há um tempo certo para cada atividade debaixo do sol. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. O tempo afeta a tudo e a todos, isso é notório. O tempo, ele vai, de alguma forma, o tempo vai nos levando a perceber que tem algumas mudanças na vida que precisa ser feita, né? A idade chega, os cabelos pintam, a força vai diminuindo, as estratégias não vai funcionando mais, então o tempo vai começar a nos exigir algumas mudanças. As emoções são transformadas, as pessoas elas ficam emocionalmente mais difícil de se lidar, pessoas começam a criar o que elas chamam de maturidade, que na verdade é apenas um momento tosco, né? Para não dizer tolo, da vida de muitas pessoas, e elas acabam de alguma forma não entendendo que a diferença entre o fracasso e o sucesso está em o tempo que você está dedicando para buscar a Deus e para buscar as mudanças que são necessárias. E quando nós vamos olhar alguns textos, vai falar de alguns personagens, e tem alguns que eu falo com frequência, principalmente aqui no Código Vencedores, que um deles é Davi. E no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo de número 36, diz o seguinte: Davi serviu ao propósito de Deus em sua geração e depois morreu. Olha só, Davi serviu ao propósito de Deus para a sua geração e depois ele morreu. O que Davi fez como propósito para a geração dele? Qual foi as respostas que Davi teve que dar, as mudanças que Davi teve que fazer para para atingir os propósitos de Deus através da vida dele naquela geração? Primeiro, Davi, você vê que ele precisou se adequar àquilo que o pai havia estabelecido para ele, que ele teria que ser ali um pastor de ovelhas e não um guerreiro como os outros irmãos. O pai dele que escolheu para ele, né? E aí ele teve que ali se adaptar ao sonho. O sonho dele era ser um vencedor, um guerreiro, enfrentar grandes obstáculos e vencer. E ele, quando ele viu a oportunidade dele sendo tirada, porque tinha que obedecer ali ao pai, desculpe, parei aqui. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui.
Bom, mas deixa eu ir lá. E aí você vai ver que ele teve que fazer a adaptação. Só que Davi, lá no pasto, ele nunca deixou de buscar o lado guerreiro dele. Davi nunca deixou de buscar aquele lado de vencer, de vencedor. Mesmo quando ele não estava no seu lugar de destaque, para que ele pudesse mostrar para as pessoas que ele era um vencedor, que ele era capaz de vencer. Davi sempre criou, Davi estava mostrando para a escolha do pai, quando não deu para ele um lugar para ele lutar, uma espada, colocou numa academia para vencer, ele disse: opa, isso não pode impedir de eu fazer mudanças e me adaptar para o momento que eu estou vivendo. Aí você vê que ele passa a defender. Quando ele viu um urso, ele poderia simplesmente deixar de lado, mas ele simplesmente diz o seguinte: esse urso não vai tomar essa ovelha do meu pai. Então ele decidiu fazer algo que iria de alguma forma mudar, que iria de alguma forma trazer uma mudança para aquele momento. Ele viu que era um momento oportuno e que aquela geração precisava conhecê-lo. Então ele poderia simplesmente não se envolver naquela batalha com o urso, com o leão, simplesmente porque ele diz: onde eu estou ninguém vai me ver. Porque sempre vai ser assim. As pessoas, elas sempre vão achar que no lugar onde elas estão, Deus não vai ver, as pessoas não vão ver. Só que o livro de Mateus, quando vai falar de oração: entre no teu quarto, fecha a tua porta e ora em secreto, porque o Pai que te ouve em secreto publicamente te abençoará. Então tem mudanças que a gente tem que fazer, mesmo quando ninguém está vendo. Só que a gente quer que as pessoas vejam as mudanças que a gente está fazendo na vida. Tem horas que a gente quer que as pessoas vejam que as mudanças estão acontecendo. Só que ninguém viu quando Davi matou o leão e o urso. Ninguém viu. Mas essa mudança ele precisou fazer. Por quê? Porque o pai dele não deu para ele a oportunidade dele ir para o campo de batalha, para a guerra, não deu a oportunidade para ele demonstrar os talentos dele. Ninguém queria dar, mas ele fazia o que está escrito aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 36. Davi serviu ao propósito de Deus em sua geração e depois morreu. Ou seja, ele fez o propósito. Qual era o propósito de Deus? Deus queria alguém para ser um vencedor e teve que encontrar Davi. Deus queria alguém para tirar a afronta de Israel e teve que encontrar Davi. E sempre vai ser assim. Shalom, bispo, a Conceição. Shalom. Então, quando você vai ver, por exemplo, Eclesiastes, capítulo 8, versículo de número 5, na parte B, diz assim: uma pessoa sábia faz coisa certa na hora certa. Então, nós precisamos responder às perguntas comuns da vida. Às vezes a vida está nos fazendo perguntas que são comuns, cotidianas, e às vezes a gente não quer responder, porque a gente quer mostrar que a gente responde às mensagens que são obscuras, mensagens que são difícil para nós mostrarmos o nível do nosso talento, o nível das nossas conquistas. E olha, a resposta que veio para Davi, para o irmão dele, foi: eu não fiz nada de errado. E sempre vai ser assim. Olha, você quer fazer grandes mudanças? Comece respondendo as perguntas mais comuns da vida, que talvez você não está conseguindo responder. Por isso que Eclesiastes 8, versículo 5, na parte B, diz: uma pessoa sábia faz a coisa certa na hora certa. Então você não tem, se você é sábio, você tem que dar resposta mesmo às perguntas comuns. Há uma hora certa e uma maneira certa de fazer tudo, mas sabemos tão pouco. Nenhum de nós sabe o que vai acontecer e não há ninguém que possa dizer. Eclesiastes, capítulo 8, versículo 6 e versículo 7. Então ele está nos informando que ninguém pode nos trazer a informação do que devemos fazer no momento certo. Por quê?
Porque ninguém pode. Não é porque as pessoas não têm resposta. É porque talvez você não vai dar, não vai atender o que a pessoa está dando para você e simplesmente vai desconsiderar. Porque talvez ela vai lhe dar uma resposta comum e você quer uma resposta extraordinária. Então, é necessário você fazer. Uma outra coisa, procure conselhos sábios. Hoje, um bispo me ligou perguntando sobre um assunto e eu falei para ele, tem um texto em Provérbios que diz que quem entra nas lutas alheias, elas é como se pegasse um cachorro pela orelha, que pode mordê-lo a qualquer instante. Então tem muitas vezes que nós estamos entrando em batalhas alheias que não era para entrarmos. E aí prejudicamos as nossas mudanças, porque vamos gastar energia agora com as batalhas dos outros e esquecemos das nossas batalhas, daquilo que queremos, daquilo que sonhamos como pessoa. Às vezes estamos nos envolvendo tanto, principalmente quando somos pastores, e a gente se envolve tanto com os problemas das pessoas, que a gente esquece de se envolver com os nossos, ao ponto de paralisarmos aquilo que o nosso propósito, o nosso ideal, os nossos sonhos, os nossos pensamentos, para simplesmente gastar energia e tempo com pessoas. Então, olha só, procure conselhos sábios de amigos. Conselhos sábios. Por isso que Provérbios 11:14 diz assim, onde não há orientação sábia, as pessoas caem, mas onde há multidão de conselho, ali há segurança. Provérbios 11:14. Então, tem horas que a gente quer mudar muita coisa, mudar nossa forma de relacionar com Deus, mudar nossa forma de nos relacionar com pessoas, mas não pedimos conselhos, fazemos isso do nosso jeito, porque já achamos que somos capazes, ou que já mudamos o suficiente para entendermos que aquilo que estamos oferecendo para outra pessoa é o que ela tem que receber, porque a gente só tem isso para dar. Olha, lembra daquela aula que quando a gente era criança, na alfabetização, que eles colocavam os quadrinhos dos animais, do outro lado a comida, que representava o alimento daqueles animais, aí tinha um osso, aí tinha coelho, tinha cenoura, aí tinha lá legumes, e aí você tinha que fazer o traço para ligar para cada animal que tipo de alimento. Então preste atenção, imagine, as pessoas, desculpe, não é você, é só uma ilustração, as pessoas que são do tipo cachorro só vai oferecer para os outros osso. Por exemplo, alguém que tem um temperamento do tipo cachorro, vai só e se quer se relacionar com alguém que tem um temperamento tipo coelho, o que é que ele vai oferecer para essa pessoa? Vai oferecer um osso. Porque é isso que ele come, é isso que ele sabe fazer. E o que é que o coelho vai oferecer para o cachorro? Uma cenoura. Então, o que nós temos que entender? Que as mudanças da vida, e é isso que eu estou tratando com você, como discernir o melhor momento para fazer grandes mudanças na nossa vida, nos nossos relacionamentos. E a primeira coisa que eu disse para você é: responda as perguntas comuns da vida. Shalom, shalom, shalom. Responda as perguntas comuns da vida. Não queira responder as difíceis se você ainda não conseguiu nem responder as fáceis. E a segunda é: procure conselhos sábios de pessoas sábias. Por isso que eu li Provérbios capítulo 11:14. Mas olha o que é que diz em Provérbios 12:15. Olha só. O tolo pensa que não precisa de conselho, mas o sábio ouve o conselho dos outros. Aí você vê do que eu estou falando. Por que tem pessoas que os relacionamentos dela não estão funcionando? Porque ela, volto a falar, estou falando de comportamento. Ela tem um comportamento de cachorro que se alimenta de osso, de coisa dura, difícil, e o outro é um coelho que se alimenta de cenoura, de vegetais. E aí o que é que acontece? Nesse relacionamento, um vai dar para o outro aquilo que tem.
E se eles não se adaptarem, não mudarem, não criar mudanças para que esse relacionamento seja saudável, para entender o que o outro precisa, entender o que ele precisa, não vai haver mudança. Então tem mudanças no relacionamento que tem que mudar a nossa forma como nós olhamos. Nem todo mundo é cachorro como a gente, nem todo mundo é coelho como a gente. Porque aquele que são coelhos só vê cenouros, que são cachorros só vê osso. Então nós temos que entender que as pessoas têm outras visões, e essas visões que essas pessoas têm, elas têm que ser compreendidas. Porque se elas não forem compreendidas, você não aprende a se relacionar com as pessoas e não vai mudar. Então, terceiro ponto, seja paciente e ouça Deus e compreenda a sua palavra. Olha o que está escrito em 1 Reis, capítulo 19, versículo 11 ao 13. Deus disse a Elias, vai na presença do Senhor fora da caverna da montanha. E diz primeiro diz assim, passou uma tempestade, um vento atingiu a montanha, mas o Senhor não estava lá. Em seguida, um poderoso terremoto abalou tudo, mas o Senhor não estava no terremoto. Em seguida, um fogo abrasador passou, mas o Senhor não estava no fogo. Mas então veio um sussurro suave, e era a voz do Senhor. Olha quantas coisas turbulentas Elias precisou passar. Elias sempre viu Deus no meio das coisas turbulentas da vida, das dificuldades. Então, você vê que as dificuldades parece que voltaram ali para dizer para Elias que era algo que estava acontecendo. Aí, vento, terremoto, isso tudo Deus não estava lá. Elias estava esperando Deus na forma daqueles acontecimentos. Eu até já falei para as pessoas que esse caso de Elias em específico, Deus mostra aqui os 3 estágios da vida dele. Ele começou como um vento que levava ali, onde passava, era como um vendaval. Ele virou um tsunami, um terremoto, onde chegava a fazer todos tremerem, de medo de Elias, do cara que descia fogo do céu. Ele se tornou um fogo, porque dizia que descer fogo do céu era o principal sinal dele. Mas olha, no final ele se tornou o cara mais medroso, que Deus teve que falar com ele de voz suave. Porque se Deus fosse falar com ele como falava com Moisés, no meio de trovões e relâmpago, ele não ia conseguir entender Deus. Então até Deus precisou mudar sua forma de falar para que Elias pudesse compreender que Deus estava tratando com ele. E é nisso que a gente tem que entender. Para haver uma mudança, nós precisamos aprender a ouvir Deus. E nós não vamos ouvir Deus no meio das lutas, não. Às vezes a gente quer, mas quanto maior a luta, maior a vitória. E nem sempre é assim. Às vezes, o que você está vendo com as suas lutas é apenas, talvez, as suas péssimas decisões. Suas decisões estão te levando para o meio dessa luta que está lhe trazendo tanto transtorno. A vontade de Deus sempre é encontrada na palavra dele, não na circunstância. Olha que segredo maravilhoso, que código extraordinário. Vou repetir novamente. Esse é um código vencedor. A vontade de Deus sempre vai ser encontrada na palavra e não na circunstância. Tem gente que acha que porque ele está vencendo, a vontade de Deus é que ele vença. Porque ele está perdendo, a vontade de Deus é que ele perda. Porque ele está sofrendo, aí ele diz, não, a vontade de Deus é que eu sofra. Então ele não sabe qual a vontade de Deus, porque ele tenta encontrar a vontade de Deus no meio das circunstâncias e não na palavra de Deus. Se alguém quer encontrar a vontade de Deus para a sua vida, tem que ser no que Deus diz e não no momento que você está vivendo. O momento que você está vivendo não diz qual é a vontade de Deus para a sua vida. Olha para Davi, que eu comecei falando sobre ele, até li aí Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, versículo de número 36, que diz assim,
Davi serviu ao propósito de Deus em sua geração e depois ele morreu. Porque é essa a questão, nós temos que servir a um propósito, mas para isso precisamos avaliar nossas mudanças, precisamos fazer mudanças. Por isso o tema desta palavra é discernir o melhor momento para fazer grandes mudanças. Então, tem pessoas que ainda não entenderam, que elas ainda não ouviram Deus através da sua palavra e tentam achar que a vontade de Deus no meio dos seus problemas, das suas lutas. E não é no meio dos problemas e das lutas que você vai obter resposta. Não é. Não é. A vontade de Deus não está na sua pobreza, na sua falta de dinheiro. A vontade de Deus está no que Ele diz. É nisso que está a vontade de Deus. Por isso que o Salmos 119, versículo 59 diz: Eu porei a direção da minha vida e virei para seguir as suas instruções. Olha só, Salmo 119, versículo 59. Eu porei a decisão da minha vida em ti e me virarei para seguir suas instruções. Não é a circunstância, não são as circunstâncias que diz que é a vontade de Deus, mas é o que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus não nos leva a aceitar a situação. A palavra de Deus nos leva a sair da situação. A palavra de Deus nos leva a mais do que o que estamos vivendo. Olha o que está escrito em Provérbios 24, 32. Diz assim: apliquei meu coração ao que observei e aprendi uma lição quando vi. Então você vê que quando ele aplicou o coração a aprender as lições do que Deus disse, porque tem gente que diz que uma grande luta representa uma grande vitória. E não é. Eu já falei isso, vou repetir. Uma fé, por mais simples que seja, quando ela está em Deus, você vai ter resultados grandes. É isso que a Bíblia diz. Tua fé for do tamanho do grão de mostarda. Mas antes Jesus fala lá em Marcos 11, versículo de número 23, no versículo 22 ele diz: se você tiver fé do tamanho do grão de mostarda, você vai dizer para este monte: ergue-te e lança no mar, não duvidando no coração, mas crendo que será feito conforme você disse, isso acontecerá. Então o que está acontecendo? A fé em Deus, por mais pequena ou insignificante que seja, lhe trará grande resultado. Então nunca é sua luta. E então eu volto a repetir: a vontade de Deus é encontrada na palavra dele e não na circunstância. Onde foi que Jesus encontrou a vontade de Deus? Na palavra. Ele disse: é necessário que eu morra e que ressuscite para que o Espírito de Deus viesse. Se isso não acontecesse, não ia dar condição para que Jesus morresse. Mas a circunstância diz quem era Jesus? Não. As circunstâncias nunca disseram quem era Jesus. Quem dizia quem era Jesus era a palavra de Deus. Então você olha, aí você vai ver Jesus matando a fome, tendo que mandar Pedro pescar para pagar o imposto, vendo Judas roubando o dinheiro da sacola, mas essas situações não mudou quem Jesus era. Por que não mudou? Porque Jesus não estava baseando a vida dele nas circunstâncias, mas ele estava baseando a vida dele na vontade de Deus, no que Deus havia estabelecido. Guarda isso é importante. Porque talvez você esteja olhando muito para as suas circunstâncias e pouco para o que Deus diz. O quarto segredo para uma grande mudança é: considere o que você faz de melhor. Às vezes, eu já encontrei muitas pessoas que são bons cozinheiros e estão desempregados. Poderia estar reconhecendo que esse momento é o momento dessa mudança, dele pegar o que ele sabe como um cozinheiro e abrir uma pensão para vender quentinha. Ele poderia estar fazendo tantas coisas, mas olha, ele não considera o que ele faz de melhor. Quem quer encontrar mudanças tem que considerar o que ele faz de melhor.
Eu tenho que avaliar o que é que eu faço de melhor. O que é que eu faço de melhor? Ensinar. O que é que eu faço de melhor? Falar sobre fé. O que é que eu faço de melhor? Falar sobre casais. O que é que eu faço de melhor? Treinar pessoas, treinar vencedores. E o que é que eu estou fazendo? Eu estou me propondo a isso, te chamando para te dar alguns pontos para você gerar uma mudança que será grande e lhe trará satisfação. Por isso que eu falei no início, quando Davi viu que o pai não ia mandá-lo para a academia para ele se tornar um lutador, um guerreiro do exército de Saul. Aí o pai manda ele para o pasto. Lá no pasto ele começou a fazer coisas incríveis que ninguém viu, porque quando você quer fazer coisas grandes, você não precisa que ninguém veja, só Deus. Aí ele olha lá e ele diz, mas eu queria defender, eu queria vencer, eu queria lutar, eu queria ir para a guerra. Aí de uma hora para outra aparece um leão querendo comer uma ovelha, ele vai lá e diz, opa, uma oportunidade, ninguém está vendo, mas eu estou fazendo. Porque é esse o meu sonho. Quer dizer, ele não precisou que ninguém visse ele vencendo o leão. Porque era isso que a alma dele queria. Mas no lugar onde ele estava, ele não ia lutar contra guerreiro, mas ele já aprendeu a lutar contra leão e urso. Aí por isso que quando ele chega lá para lutar contra Golias, ele usa a palavra violenta. Ele diz, olha, eu não vou deixar que esse circunciso filisteu. E aqui eu quero deixar uma chave. Davi não olhou como os outros olharam. Todos olharam para Golias como um gigante. Davi olhou para ele como um incircunciso filisteu. Alguém sem promessa, sem unção, sem nada. Ele desconsiderou, porque quando você desconsidera o problema e você não faz ele grande, o problema perde a força para você. Mas enquanto você considera o problema, ele ganha força contra você. Então Davi não precisou estar no campo de batalha para fazer o que ele sonhava, defender, lutar, enfrentar seres maiores e mais poderosos do que ele. Então você não precisa estar na frente da igreja, você não precisa estar numa grande empresa para você empreender coisas grandes. Você não precisa estar trabalhando como funcionário público para ganhar grandes salários. Você não precisa estar ao lado de pessoas grandes para conquistar grandes coisas. Você precisa começar a realizar grandes coisas agora, no lugar onde você está. Porque o lugar onde você está já lhe dá condição de você realizar coisas tremendas e grandes. A começar pelas mudanças que você é capaz de fazer. Por isso que o quarto segredo para uma grande mudança é o que eu estou falando. Considere o que você faz de melhor. Considere o que você faz de melhor. Às vezes as pessoas estão querendo fazer coisas grandes no meio de muita gente. Olha lá o que é que a Bíblia diz lá em Mateus 6. Entrai no teu quarto, fecha a porta e fala em secreto com Deus, porque Ele publicamente te abençoará. Ou seja, vai fazer as coisas primeiro para Deus ver e depois Deus vai fazer com que todo mundo veja o que você está fazendo. O lugar onde você está já é o suficiente para você realizar grandes coisas. Só que você quer estar em lugares grandes para realizar grandes coisas. Davi não precisou de um lugar grande. Davi já tinha um desejo no coração dele de dizer, não, onde eu estou, não importa se é pequeno. O que importa é que eu sou capaz de fazer. Eu posso fazer algo maior. Olha o que está escrito aqui em 1 Pedro, capítulo 4, versículo de número 10. Olha só. Deus deu a cada um de vocês algumas habilidades específicas. Certifique-se de usar para ajudar uns aos outros, transmitindo aos outros o muito tipo de bênçãos de Deus que Deus tem te dado. Então, Deus já lhe deu habilidade, só que você está querendo estar num lugar grande, num lugar de muitas, onde todo mundo, de muita visualidade, né? Onde todos estão te vendo, onde todos estão contemplando você. Às vezes o cara quer ter 5.000 seguidores, 10.000 seguidores, para que todo mundo veja, ei, olha, eu estou falando aqui para quem quer vencer. E eu estou dando o meu melhor para você.
e eu estou num quarto e eu estou dando uma informação para você, porque é isso que você tem que entender. Quem tem um coração disposto a fazer coisas grandes, não desconsidera o espaço pequeno que ele tem. Eu vou repetir. Quem tem um coração, disposição para fazer coisas grandes, não desconsidera o espaço pequeno que ele tem. Todos os grandes empresários começaram com um botequim, começaram com uma mercearia e se tornaram grandes atacadistas. Grandes empresas de transporte começou com alguém que transportava com táxis, com uma Fiorino, com um carro pequeno e de repente empresa de ônibus. Grandes corporações como a Gol veio de empresários que começaram no ramo do transporte terrestre, da empresa de ônibus. Você vê agora em Itapemirim, entrou com uma empresa aérea, mas começou. Então você tem que entender, o que você tem que ser maior do que o espaço que você está trabalhando. Eu vou repetir, o que você tem, a sua vontade, o seu desejo tem que ser maior do que o espaço que você está tendo. Ah, não me dou espaço na igreja. Quando o seu desejo é maior, os espaços eles vão crescer de acordo com o seu desejo de fazer. Então tem muitas pessoas que não mudam, que não alcançam mudança, porque não consegue prestar atenção que mudanças e vitórias vêm quando a gente é grande no lugar onde nós estamos, e não quando a gente é pequeno, porque o lugar é pequeno. Não é o que determina quem você é, não é o lugar que você está, mas é o que você está disposto a fazer no lugar onde você está. Davi disse, eu vou defender as ovelhas, e defendeu. Agora ficou fácil defender Israel. Toma um tempo para tomar decisões corretas. Esse é o quinto ponto. Vai tomar decisões corretas. Avalie as suas decisões, os prós, os contras, o que vai lhe favorecer, o que não vai lhe favorecer, o que você vai perder, o que você vai ganhar. Você tem que fazer isso. Por isso que Provérbios, capítulo 20, versículo 25, diz assim, é um erro fazer um voto impulsivo sem pensar. Você arrependerá-se mais tarde. Provérbios 20 e 25. É um erro fazer um voto impulsivo ou pensar, desejar algo grande sem pensar nas consequências. Jesus diz, ó, se alguém quiser construir uma torre, primeiro tem que fazer os cálculos para saber se é capaz de terminar. Então ninguém pode começar algo grande sem tomar decisões corretas. Quando Davi disse, eu vou lutar contra Golias, ele tomou a decisão correta. Mas por quê? Porque, como é que o senhor pode dizer que ele é um garoto? Não, é porque ele não olhava para Golias como o exército de Saul olhava. O exército de Saul olhava para um gigante. Mas Davi olhava para Golias como um circunciso filisteu. Em nenhuma declaração de Davi, você vai ver Davi dizendo que ele era um gigante. Então Davi estava pensando, as condições de Davi emocional e a certeza e a fé de Davi fez com que ele olhasse para um inimigo menor do que ele e não maior do que ele, que era o caso dos demais ali, que agora tinha oportunidade, estava no campo de batalha, tudo para se tornar um homem influente. Mas olha, perceba que Eliabe estava na batalha, mas em um campo amplo para ele poder vencer e fazer o seu nome crescer. Mas olha, não foi o tempo, não foi o lugar espaçoso que fez Eliabe ser um vencedor. Porque Eliabe, ele achava que era o campo, que era o lugar, era a multinacional, é o Estado, é trabalhar ali que faz a pessoa grande. Não é. Davi já tinha entendido que o que faz um ser grande não é o espaço que ele tem, não é o que as pessoas estão falando sobre ele, mas é o seu estado espiritual, é o que ele é capaz de fazer. Você vê que as pessoas tentaram limitar Davi para que ele não tomasse essa decisão de ir para a batalha. Você é um jovem, ele é um velho, ele é guerreiro desde a infância, você nunca lutou. E Davi então teve que dizer, olha, no espaço pequeno que ninguém viu, eu já era grande, maior do que o leão e o urso. Então você tem que entender
que você também tem que ser maior do que o leão e do que o urso. É necessário uma boa decisão sempre para melhorar a nossa vida rapidamente. Tem horas que a gente só toma decisões erradas, por isso que a nossa vida passa o tempo todo em dificuldade. Romanos capítulo 3, 28 diz isso. Nossa vida anda em sintonia com Deus e com todos os outros, permitindo que Ele edite o ritmo e não tentando orgulhosos ou ansiosamente fazer um desfile. É claro que eu estou lendo a Bíblia na linguagem espanhola. Então, olha só, Gálatas capítulo 5, versículo 25 diz, visto que viver pelo Espírito, vamos andar em sintonia com o Espírito. É que quem vive em Deus, vive na sintonia de Deus. É manter um passo depois que Deus dá. Deus deu um passo, você dá. É por isso que eu falei, a vontade de Deus é encontrada na palavra dele, não na circunstância. E já para encerrar aqui, confie em Deus humildemente e acredite que o tempo que você está vivendo é o principal tempo da sua vida. Olha o que eu li lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 16. E Davi cumpriu o propósito de Deus e morreu. Então você tem que entender que esse é o tempo oportuno para as suas vitórias, para você vencer. Provérbios 16, versículo de número 1 diz o seguinte: podemos fazer nossos planos, mas o resultado final está nas mãos do Senhor. Mas ele não está dizendo que nós não devemos fazer planos. Ele está dizendo que esse é o momento de fazermos planos para grandes mudanças. Salmos 31, 14 diz: eu estou confiando somente no Senhor. O meu tempo está nas suas mãos. Então, olha, esse é o tempo aceitado, o tempo oportuno. Tem pessoas que estão querendo outro tempo para viver outra vida. Querido, faça as suas escolhas agora. Confie em Deus, acreditando que esse é o tempo que você precisa fazer mudanças para alcançar resultado. E aí, 1 Pedro capítulo 5, versículo 6 diz: humilhar-vos sobre a poderosa mão de Deus, para quando chegar a hora certa, ele te exalte. Então esse é o momento de humilharmos, esse é o tempo de lutarmos, esse é o tempo de não acreditarmos que precisamos de evidência, de sermos funcionário público ou sermos colaborador de uma grande empresa para nos tornarmos ricos ou ganharmos na Mega Sena. O tempo que você está vivendo é o tempo certo para você vencer. É o tempo certo para você obter o resultado. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2, diz assim: na hora certa eu ouço suas orações, no dia da salvação eu ajudei. E eu digo a vocês que no momento certo, e é agora, o dia da salvação é agora. Tem pessoas que estão esperando um tempo certo. Uma vez alguém chegou e disse: apóstolo, como é que eu posso fazer para saber se é o momento perfeito para eu tomar decisão? Eu disse: olha, não existe momentos perfeitos para decidir, existem decisões perfeitas. Eu vou repetir. Isso é uma chave para quem quer vencer. Alguém chegou para mim e disse: eu queria saber se é o momento certo, o momento perfeito para eu decidir. Eu disse: não existe momento certo nem perfeito. Existem decisões perfeitas. Então, se você quer vencer, você tem que tomar decisões perfeitas e não ficar esperando o momento certo. Não existe momento certo, existem palavras certas. Não existe momento certo, existem decisões certas. Não existe momento certo para casar, existem escolhas certas para casar. Não existe pessoa certa para o casamento, existe você ser a pessoa certa para o casamento. Não existe essa coisa de você tentar acreditar que a coisa vai dar certo porque é o momento certo. Não existe o momento certo. O que existe são decisões certas. Você vai ver isso lá em Gênesis capítulo 4, quando Deus vai dizer
Para Caim, olha, o mal jaz à sua porta e cabe a você decidir o que você vai fazer com ele. Se você decidir de maneira certa, esse mal será vencido. Mas se você decidir de maneira errada, não, esse mal não vai ser vencido. Mas por que o mal estava na minha porta? Porque ele permitiu. Ele não permitiu. Deus não permite o mal te atentar. Ele permite que você tome as decisões certas e alcance os resultados certos. É isso que Deus faz. E aí eu encerro dizendo para você o seguinte: se as suas decisões ainda não encontrou o que você está buscando, deixa eu dizer uma coisa para você. Você pode superar todas as coisas erradas da sua vida. Aí você me pergunta como? Quando você simplesmente não souber o que fazer para seguir, lembre-se que Deus sempre sabe. Vai para a vontade de Deus. Eu não sei o que fazer, as circunstâncias estão me matando. Vai buscar a resposta em Deus. Vai se cercar de convite. Você pode superar. Se você está amando o que Deus diz, o que a palavra de Deus diz, você é uma pessoa muito perigosa para Satanás. E ele entende a autoridade que você tem, porque você vai operar em cima do que você tem a respeito da palavra de Deus. Quando você ama a vontade de Deus, o que Deus diz, você começa a exercer autoridade, o diabo vai ter medo de você, porque o diabo, eu volto a repetir o que eu falei semana passada, o diabo sempre vai voltar no lugar que ele te venceu. O diabo sempre vai voltar no lugar que ele te venceu. Se você está vendo o diabo voltando sempre, dê uma avaliada. É porque você está permitindo que ele volte. O que você espera é exatamente o que vai se manifestar na sua vida. É importante você lembrar disso. O que você espera é o que vai se manifestar na sua vida. Se você está esperando as coisas negativas, as coisas negativas virão para você. Por isso que Jó, capítulo 3, 25, Jó diz assim: o que eu receava me aconteceu, o que eu temia me sobreveio. Ou seja, o que ele esperava era exatamente o que ele tinha. Então é hora de você deixar a coisa ruim do lado, a expectativa ruim do lado, e buscar expectativas novas. Elas virão para você. As coisas darão certo para você quando você estiver esperando por elas. As coisas darão certo para você quando você criar uma expectativa muito grande sobre elas. E não quando você, mas está ruim para todo mundo, você já está esperando que seja ruim para você também. Eu lhe pergunto, qual o teu nome? Teu nome é todo mundo? Não é. Então, as coisas vão vir para você de acordo com o que você espera. É hora de você parar de permitir que as outras pessoas usem a sua cabeça como se fosse uma fossa séptica, onde as conversas fiadas e pensamentos tóxicos invadem a sua mente. Ele não pode depositar em você as loucuras deles. Você é uma pessoa sadia. Não entre na insanidade dos insanos, mas viva na sabedoria dos sábios. Eu vou repetir: não viva nas insanidades dos insanos, mas viva na sabedoria dos sábios. As pessoas tóxicas, elas geralmente querem te levar para um pensamento ruim. Por isso que Paulo disse lá em Filipenses capítulo 4, versículo 8, irmão, tudo que é bom, tudo que é de verdade, tudo que é de honra, tudo que lhe traz alegria, tudo que é satisfatório, pense nisso. O que ele está dizendo é hora de você mudar a forma como você pensa. O sucesso nunca será um milagre, ele sempre vai vir de decisões de pessoas que decidiram certo. Eu vou repetir: sucesso nunca será um milagre, sucesso sempre vai ser uma decisão de uma pessoa que leu a Bíblia e tomou a decisão certa. Ele tomou a decisão certa. Então sucesso não vem porque a pessoa se esforça com decisões erradas. Sucesso vem quando você toma decisões certas, mesmo com pouco esforço. Cada vez que Deus te abençoa alguém, ele abençoou porque esse alguém abençoou outro. O perdão
sempre desenvolve um controle melhor da sua vida. Quando você começa a perdoar, você vai perceber que os controles da sua vida ficaram melhor. As pessoas que não conseguem perdoar não conseguem controlar a vida. O perdão foi dado para que o homem respondesse aos relacionamentos dele e para que ele pudesse ter controle da sua vida. Quando você perdoa, você está dizendo: eu posso controlar o sentimento que está em mim. Eu posso fazer essas mudanças. Eu posso tomar essa decisão. Se o salário que você está vivendo é sua fonte, então Deus não tem nada a ver com o seu destino. Porque se Deus é a tua fonte, Ele tem a ver com o seu destino. Se você acha que o seu casamento é a fonte da sua felicidade, Deus não tem nada a ver com sua alegria. Se você acha que a sua conta bancária é o motivo, é a fonte da sua prosperidade, ei, Deus não é Deus que está te abençoando. Quando você tem Deus como a fonte, você sabe que é Ele que está programando o seu destino. E encerrando aqui, não tema o que a palavra de Deus diz, tema o que as pessoas dizem. Porque quando Deus diz, Ele garante, e o que as pessoas falam não garante. Nunca desista do seu sonho e nem permita que os outros roubem ele, porque os seus sonhos são seus e não das outras pessoas. Tratei hoje como fazer grandes mudanças na vida. E se você gostou, deixa aí o seu joinha, curta e tenha certeza que Deus vai te abençoar. Pegue todos os vídeos, dê novamente uma revisada e os pontos que você acha que é importante para mudar a sua vida, abrace e vai viver. Deus te abençoe, rica e abundantemente. Espero você na próxima, se o Senhor disser que sim. Até lá, em nome de Jesus.